Fiquei muito feliz por poder participar desse podcast com o professor Nelson, coordenador da Engenharia de Salesiano. Esse podcast é um congresso de tecnologia. O Gustavo Cerbasi, figuras assim conhecidas mesmo, foram também convidadas. E eu fiquei muito feliz de poder participar. E convido vocês a assistirem e me contem nos comentários o que vocês acharam. Professor Nelson Hitoshi está aqui, sou coordenador dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecatrônica do Unisalesiano. Estamos aqui em mais esse bate-papo para o 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, trazendo como convidada a engenheira Selma El-Kadri. Selma El-Kadri é mestre em Engenharia pela HFT Stuttgart, Alemanha, e engenheira de produção pela Faculdade de Engenharia Industrial, a FEI. Teve um caminho de superação e desafios, e no Brasil foi de estagiária a posições de liderança em multinacionais na área de telecom. Depois, teve a oportunidade de viver 14 anos na Alemanha, onde trabalhou em uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, e ela é muito grata por isso. Lá, pôde participar e também gerenciar projetos internacionais de implementação de sistemas com grandes equipes multidisciplinares e envolvendo países como, por exemplo, Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia, México, África do Sul, Brasil e Japão. Fez cursos de inteligência emocional e liderança na Alemanha. Atualmente vive no Brasil e trabalha para a Alemanha como consultora em home office. Para ela, é importante entender que todos podem conseguir resultados incríveis desde que se dediquem e se especializem. Seja bem-vindo, Selma El-Kadri. As suas considerações iniciais, por favor. Muito obrigada, professor. Obrigada ao Unisalesiano. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É uma alegria e uma honra para mim. Obrigada. Perfeito. Nós tínhamos tratado aqui de conversarmos sobre um assunto, né, que é um assunto bastante importante para a nossa equipe de profissionais que, logicamente, são os futuros engenheiros que estarão no mercado, e nós, conversando, achamos que seria, assim, providencial que ela falasse sobre desenvolvimento pessoal, que é uma característica que todos precisam, né? E para se atingir a excelência profissional, isso é muito importante. E depois também, logicamente, da sua experiência em trabalhar em outros países, né? Com outros engenheiros do mundo inteiro, né? Na verdade. Sim. Tá bom? Tá bom. Pode iniciar, assim, nos contando um pouco, né? De como é que você trabalha a questão do desenvolvimento pessoal nas suas equipes. Então, professor, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu cheguei na Alemanha, no começo foi difícil de eu conseguir me recolocar no mercado de trabalho. Então, eu voltei a estagiária lá. Aqui no Brasil, eu já tinha uma posição de liderança. Lá, eu comecei o mestrado e voltei a estagiária. Perfeito. E nessa empresa que eu trabalhava, assim, eu fui muito rapidamente, né, chegando, né, assumindo as responsabilidades e tal. E logo eu comecei a gerenciar projetos, mas de fato, não de direito. Para você assumir uma posição de gerente de direito nessa empresa, você teria que fazer uma prova sobre liderança, inteligência emocional, todas essas soft skills que a gente fala. Exato. E foi assim que eu comecei a estudar. E eu percebi que eu já fazia isso intuitivamente, muitas das coisas, mas quando a gente passa isso para o consciente, a gente consegue usar intencionalmente, né? Então, assim, o que eu percebo é que para a gente se desenvolver, tanto pessoal como profissionalmente, é muito importante a gente desenvolver a nossa parte emocional, o nosso controle, né? Porque a gente eu costumo dizer que palavras são ferramentas. Perfeito. Dependendo da forma como a gente fala, a gente consegue sim influenciar o outro e provocar uma energia, né? Uma posição do outro, como a gente
a gente consegue, né, essa questão da persuasão e também do clima no ambiente de trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Então, além do conhecimento técnico, Perfeito. a gente precisa entender de pessoas. É por isso que em suas colocações, quando das nossas conversas e os bate-papos, você fala muito em inteligência emocional, né? Sim. Isso já há décadas atrás a gente já ouvia falar, né? O Goleman tem um livro dele que naquela época era o boom, aí, né? Todo mundo queria ler esse livro. Sim. E depois a gente viu que a coisa esfriou bastante em relação a esse tema, inteligência emocional. Sim. Mas eu estou vendo que você aplica isso até hoje, né? Até hoje, né? Como seriam essas técnicas aí? Como é que você insere isso dentro do seu trabalho aí de desenvolvimento? Então, na verdade, a gente que é líder, a gente precisa colocar a música para o time dançar. Né? Então, eu digo assim, sempre para a minha equipe, eu falo, olha, é muito importante para mim que vocês se entendam, é muito importante para mim que vocês trabalhem juntos, né? Que não tenha atrito, mas às vezes acontece, né? Muitas vezes. Isso é normal, né? Então, assim, quando acontece, a gente tem essas técnicas, né? De conversar com um separadamente do outro, depois colocar os dois. Eu nunca converso com as duas pessoas de uma vez, né? Perfeito. Porque pode gerar um atrito muito grande, né? Ainda mais, assim, quando era presencial, agora não, mas quando era presencial, eu tinha mesmo receio de, né, ter um problema sério ali, ter que chegar nas últimas funções. Então, eu nunca arrisquei. Tem gente que gosta de já trazer todo mundo. Mas, assim, essa questão da inteligência emocional, ela evoluiu para a felicidade corporativa, professor. Perfeito. Agora está todo mundo falando disso. Porque estudos comprovam que as pessoas mais felizes, mais bem resolvidas emocionalmente, produzem mais e melhor. Então, até tem agora, a ONU mesmo tem um índice que é o índice de felicidade interna bruta, que está atrelado ao produto interno bruto. Então, está relacionado oficialmente, né, a performance, a questão da performance da empresa e do país, à felicidade do povo, né, e dos funcionários da empresa. Então, assim, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia. Quando a gente lidera uma pessoa, um profissional, a gente sempre tem que pensar no ser humano que está por trás e qual que é a configuração dele. A gente que trabalha, né, com software, com engenharia, eu sempre gosto de dizer isso. Às vezes a pessoa tem um comportamento estranho ou difícil, mas é porque ela não sabe, talvez, ser de outro jeito, né? Então, e aí, se a gente briga, se a gente bate de frente, a gente só afasta mais a pessoa. Exato. Então, a gente analisando esse comportamento de uma forma mais holística e, assim, tendo essa noção de que, na verdade, as pessoas fazem escolhas inconscientes, né? E então a gente consegue entender melhor e interagir também melhor e consegue ajudar essa pessoa, às vezes, até. Muito bem. É que assim, nós engenheiros, você é engenheira, nós estamos falando para um público que é da engenharia, que vão ser futuros engenheiros, os ex-alunos nossos, todos engenheiros, porque essa nossa conversa vai estar aberta ao público. Sim. Né? Vai alcançar aí uns 130 países onde estão a rede salesiana. Onde tiver um salesiano, logicamente, vão ter acesso a todo esse material. Então, o público todo nosso aí, né, os ex-alunos, engenheiros que estão no mercado aí estarão ouvindo, né, estarão assistindo essa nossa conversa, que eu acho bastante interessante. Porque nós somos muito técnicos. Sim. O engenheiro, ele se forma técnico, né? Tudo é material. Então, eu acho que essa parte da inteligência emocional vem a contribuir muito. E você está me dizendo que já aplica isso lá, né? Na Alemanha se aplica, no mundo inteiro já estão vendo essa questão da felicidade. Sim. Há 5 anos atrás, o Unisalesiano, a reitoria decidiu que a gente deveria implementar no currículo de todos os cursos, não só engenharia, mas todos os demais cursos, né? É uma disciplina chamada Filosofia da Felicidade. Que maravilha, então, parabéns. E quem trabalha com isso é uma psicóloga, né? Uhum. É a professora e coordenadora do curso de psicologia nossa aqui, e tem dado um resultado bastante interessante. Maravilha. Recentemente, eu gravei um podcast aqui com uma ex-aluna nossa,
né, da área da engenharia mecatrônica. E hoje ela, no lugar do pai, ela gerencia uma equipe muito grande de funcionários dentro de uma indústria para o agronegócio. Aí no meio do bate-papo eu até perguntei para ela, né? Assim, qual a disciplina que mais te ajudou nessa atual função de gestão? Aí ela me disse, foi a filosofia. Da felicidade. Filosofia, né? Hoje em dia, as empresas já sabem disso e as grandes empresas investem nisso. Por exemplo, olha, eu trabalho, né, em home office para a Alemanha e eles lá, assim, muita gente trabalha em home office, mas dentro da Alemanha mesmo. Então, eles fazem uma semana por mês que vai todo mundo para o escritório. Certo. E eu, como eu moro aqui, eu vou de 6 em 6 meses. Porque como eu vim para cá, eu abri a minha empresa, né? Então, eu trabalho para eles através da minha empresa. Então, quando eu vou, quem assume todas essas despesas, tudo isso sou eu. Então, eu negociei com eles, de 6 em 6 meses eu vou. Quer dizer, eu só tô lá uma semana a cada 6 meses com eles. 6 meses, perfeito. E nessa última semana, sabe o que a gente fez? A gente passou uma tarde toda andando de barco, conversando. Eles organizaram uma tarde assim para relacionamento. Perfeito. Porque as empresas sabem que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. E quando a gente tem essa questão do relacionamento muito bem resolvida e essa conexão humana, o projeto sai com muito mais facilidade. Porque, na verdade, professor, vamos ser sinceros, os problemas que a gente tem nos projetos não são problemas materiais, né? Esses a gente resolve com facilidade. Tá certo. A maioria dos problemas são de relacionamento, de comunicação, né? Então, assim, até voltando na pergunta anterior, essa questão do desenvolvimento humano, ela está muito relacionada também com a habilidade de comunicação. Porque a inteligência emocional, ela se expressa através da comunicação. Perfeito. E eu gosto de falar que, assim, quase ninguém fala disso, mas a comunicação interna, ela é mais importante do que a externa, porque a externa é uma consequência. A maneira como eu encaro a vida, como eu encaro as situações, faz com que eu me comporte de uma forma ou de outra. Então, eu estou pensando aqui, nossa, que maravilha que eu estou aqui com o professor Nelson, que bom que ele me chamou, né? Então, a minha postura em relação a esse podcast, é uma postura de alegria, de gratidão. E isso se expressa, então, na minha comunicação. Agora, se a pessoa está pensando, é muito difícil. Eu gosto de falar isso. Existem 2 satélites, o da gratidão e o da reclamação. Sim. Em tudo que acontece na nossa vida, a gente tem essas 2 opções: reclamar ou agradecer. Então, em tudo que acontece, às vezes mesmo a gente perdendo um jogo, né? Vamos supor que a gente joga um esporte e perdeu o jogo. Mesmo assim, a gente pode falar, olha, eu aprendi, eu estava dentro do time, quanta gente que queria fazer parte desse time não conseguiu, né? Então, a gente sempre consegue mudar a nossa perspectiva. E eu acho que essa habilidade é fundamental. Perfeito. É uma boa posição, um posicionamento, né, para o público que é da área técnica na engenharia. Isso é muito interessante. E assim, você nos contou que saiu aqui do Brasil, você tinha uma posição muito, como posso dizer, dentro da telecom, você era ali um céu, né? Uhum. Era uma das cabeças ali dentro dessa área. E depois você foi obrigada não, né? Foi convidada a ir porque o marido ia para a Alemanha. Sim. Transferido, né? Seu marido. Sim. É engenheiro mecânico, né? Sim. Trabalhou na mesma indústria também. E isso aí criou, logicamente, uma certa expectativa, uma certa dificuldade para você, né? Sim, com certeza. Para aqueles que querem partir para esse lado aí, né? É uma mensagem que você poderia deixar para eles também. Então, olha, quando eu fui para lá, isso, assim, foi em 2007, né? Que nós mudamos. Sim. Naquela época, o Google não era como é hoje, né? Então, quando eu cheguei lá, eu tinha uma expectativa de conseguir um trabalho rápido, porque o meu currículo aqui era muito elogiado. Sim. E eu trabalhava com software alemão, eu já falava inglês. Eu não falava alemão, mas eu falava inglês. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu pesquisava as empresas, enviava os currículos e eu não recebia nem resposta, professor. Então, eu ficava sentindo assim, tudo bem que era uma crise, a gente estava numa crise de 2007, mas eu, assim, fiquei muito decepcionada. E aí, eu
assim, mesmo eu entrando no Google, eu não conseguia as informações como é hoje, né? Sim. E aí, o que aconteceu foi que eu pensei, como que eu comecei no Brasil? Como estagiária. Falei, então eu preciso começar aqui, porque se eu preciso de uma porta de entrada. E eu fui muito criticada, né? Assim, como vai voltar tudo para trás, né? Mas, assim, na minha vida eu tenho essa história, né? De sempre as pessoas falarem, não vai dar certo. E eu sempre sigo o meu coração. Perfeito. E, claro, às vezes eu também caio, né? Fico em dúvida, mas é uns 2, 3 dias. Daí eu já levanto e continuo. Tá certo. E aí, o que aconteceu foi isso. Eu comecei a fazer meu mestrado em gerenciamento de projetos internacionais. E, através do mestrado, eu tive muitas conexões com pessoas que me ensinaram o modelo do currículo alemão, que é, na verdade, muito mais papel do que o brasileiro. Alemão que é histórico escolar, que é diploma, que é carta de recomendação, que é tudo comprovado, preto no branco. E eu mandava as cartas de recomendação, mas eu não mandava histórico escolar, diploma, nada disso. Então, o meu currículo era num formato que para eles era muito estranho. Por isso que eu não recebia nem resposta. Sim. E aí, com o mestrado, eu consegui, então, entrar, né, numa empresa. Mas aí, logo, eu fiquei grávida, que foi a melhor notícia da minha vida. E aí, depois que eu tive meu filho, eu já sabia, então, os sites renomados para fazer as aplicações, que é isso que as pessoas precisam buscar. Onde eu procuro emprego? Qual é a porta de entrada para as empresas? Então, vai para um país, você pode procurar emprego daqui, não precisa esperar chegar lá. Sim. Né? Então, assim, eu fui de uma hora para outra, porque meu marido foi transferido, eu não tive esse tempo. Até porque eu queria deixar tudo aqui na empresa organizado, então eu trabalhei quase até o último dia. Mas, se eu tivesse me planejando para ir, eu já ia começar a costurar esse caminho daqui. Perfeito. É verdade. E aí, lá, o que aconteceu? Aí, depois que eu tive meu filho, quando ele dormia à noite, ele sempre dormiu muito bem, era um bebê muito bonzinho. E aí eu mandava meus currículos, mandava com a carta de apresentação, com tudo direitinho, e comecei a receber convites. E aí eu vi uma empresa lá, estava escrito empresa automobilística, português como vantagem. Falei, nossa, essa vaga aqui é para mim, né? Aí eu fui, fiz a entrevista e descobri que era na mesma empresa que meu marido trabalhava, mas a gente não sabia, porque a empresa é muito grande, ele estava numa área de engenharia, eu era para a área financeira. E aí eu consegui a vaga e até foi interessante porque eu passei nessa e numa de telecom. E a minha zona de conforto era telecom. Mesmo que estava na Alemanha, não era, né, zona de conforto, mas era mais parecido. Aí meu marido falou, não, pelo amor de Deus, não tem dúvida, essa empresa é muito maior, né, vem pra cá e tal. E aí eu fui. Aí cheguei lá, eu entrei em novembro, dia 1º de novembro. Demorou para sair meu visto, né, e foi bom que eu fui ficando com meu filho. Né? Perfeito. E aí eu entrei em novembro, em março eu já assumi o projeto do Brasil. Olha. De fato, não de direito. E aí eu fui, né, porque eu entrei lá no comecinho, né, da carreira. E aí eu fui sendo promovida todo ano até eu conseguir ser nomeada para fazer a prova de gerente. Na verdade, quando a pessoa tem experiência aqui, professor, os outros países, eles precisam de engenheiro. Esses países da Europa precisam de engenheiro, de médico, de todas as profissões, porque eles têm uma população que está envelhecendo. Perfeito. Então, assim, se o engenheiro quer trabalhar na Alemanha, ele tem muita chance. E ele pode começar a trabalhar isso daqui. Primeira coisa, tem que saber inglês. Não vai estudar alemão logo de cara. Se não sabe inglês, precisa aprender inglês. Porque a gente trabalha em projetos globais. Sim. Então, o inglês é o idioma oficial dos projetos. Claro que falar alemão vai ser... Ajuda bastante, né? Porque tem reuniões que são feitas em alemão que quem só fala inglês não vai. Mas tem muita gente que mora lá há 20 anos e não fala alemão, professor. Olha aí. E você conseguiu aprender com facilidade um pouco do alemão ou aprendeu bastante? Deu para... Professor, olha, eu não com facilidade, mas eu aprendi. Porque eu cheguei lá, como eu não estava trabalhando, eu fui num curso intensivo de alemão. Sim. Então, eu ficava das 7 da manhã à 1 da tarde, só estudando alemão. Aí, à tarde, eu cuidava da minha casa, cuidava das coisas, né? E estudava. Então, eu fiquei 6 meses estudando alemão. Depois, eu entrei no mestrado, que era 80% em inglês e 20% em alemão. Perfeito. E aí, com o mestrado e com o estágio que eu fiz, meu alemão melhorou muito. E agora, sim, claro, né? Eu trabalhava em alemão lá, né? Eu não tinha... Nunca trabalhei em inglês. Mesmo que no começo meu alemão era mais, assim, rudiment, assim, né? Era uma coisa mais
não era tão avançado, sim, mas eu fazia questão de continuar falando em alemão. Olha, que, assim, é o que a gente sempre fala, né? A nossa língua portuguesa a gente aprende naturalmente, né? Sim. Mas uma segunda língua sempre vai ajudar. Sim. Né? Então, o inglês, como é uma língua universal praticamente, todos os países você tem o inglês, né? Sim. Quando você conversa com o pessoal do Japão, você fala com eles em inglês, não é sim. isso? Sim. Porque o japonês já é difícil de aprender também, né? Sim, muito difícil. Muito mais difícil que o alemão. Será? Eu acho, professor. Eu, por exemplo, eu sou descendente de japoneses, né? Sei falar um pouco de japonês, entendo japonês, mas não sei ler e não sei escrever. Não consigo. Eu ouvi dizer que é muito complicado. As letras têm várias formas ali, né? Ai, desculpa, bati aqui. Tem, é um desenho. As caligrafias japonesas, chinesas são complicadas, né? Então, sim, é isso aí. Sim. Mas, Selma, assim, para esses que pretendem realmente, né, partir para um novo mercado de trabalho, que é o mercado mundial aí, você tem um conselho para que eles possam se engajar, né? Porque nós temos ex-alunos nossos aqui em diversos países, na China, tem alunos na Alemanha, sim, Portugal, Estados Unidos, né? Nós temos bastante alunos aí já se espalhando pelo mundo aí. Sim. A gente tem notícias deles. Realmente, aquilo que você falou. Todos eles, esses que estão na Alemanha, por exemplo, não tinham alemão de jeito nenhum. Eles fizeram inglês. Inglês, sim, com certeza, eles tinham, né? E foram para lá desse jeito. É aquilo que você falou. Através de um site, conseguiu-se ali um link para se candidatar a uma vaga de estagiário. Essa vaga de estagiário, em menos de 2 anos, já se tornou um engenheiro responsável por projetos, sim, lá. Sim. Então, eu acho que é isso que você está falando mesmo. Agora, a questão é se aventurar a enfrentar. Não é? E persistir, porque não é... Assim, eu acho que o sim, ele vem depois de alguns nãos, né? Eu falei ontem na palestra, sim, que assim, no começo eu não passava em entrevista logo que eu me formei. Mas depois que eu passei na mais difícil, talvez, da minha vida, eu nunca mais fui reprovada em nenhuma. Olha aí. Então, assim, a gente precisa persistir, porque existe um processo, né, professor? E a gente tem que suportar o processo. Eu falo assim que a borboleta, ela não nasce linda voando por aí. Ela nasce uma lagarta, exatamente, né? Passa pelo casulo, que deve ser escuro, deve ser apertado, né? E aí ela suporta esse processo e aí ela vive o propósito dela, que é ser a borboleta. Uhum. Então, a gente tem que suportar o processo para viver o propósito. Então, quem quer fazer esse caminho precisa começar daqui já a organizar, né? E ir atrás das informações e persistir até conseguir. Todo esse caminho, logicamente, que para todos nós, né? Assim como você, eu também já tive essa dificuldade, assim como você falou, você saiu de escola pública, eu também. Eu acho que a maioria dos nossos alunos, todos saíram de escola pública também, né? A grande maioria. E vem trilhando esse caminho. Não é por causa disso que a gente não possa conseguir galgar aí um alto grau dentro da sua profissão, não é? Sim. Então, aqui a universidade nós formamos, logicamente, todos os nossos alunos formamos engenheiros técnicos, né? Dentro dos padrões da engenharia. Mas ele, por si só, tem que buscar essa outra parte que é o desenvolvimento pessoal. Sim. Não é? Professor, olha, eu vim de escola pública, depois, né, fiz a FEI, fui para a Alemanha, e é muito, assim, interessante isso, essa questão da comunicação interna. Porque quando eu cheguei lá, que eu comecei a trabalhar, eu tinha essa voz que fica na cabeça da gente, sabe? Que me dizia assim, nossa, mas eles foram em escolas incríveis, eles são né, o primeiro mundo, o que você vai ter para contribuir, né, com os projetos e tal. E essa voz me atrapalhava muito, eu podia ter participado muito mais, né, no começo. Sim. Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito espontânea. Então, a gente ia nas reuniões e, assim, eu via, eu queria falar, mas eu ficava me controlando para não falar. Só que a hora que eu via, eu já tinha falado, por causa da minha espontaneidade. Sim. E isso, assim, às vezes, uma pergunta que eu fazia mudava completamente a reunião. Toda a reunião, né? Então, a gente precisa sempre falar,
Porque é como se cada um de nós tivesse uma peça de um quebra-cabeça, né? Porque a gente tem o nosso filtro mental, a maneira que a gente vê o mundo, que só a gente tem. E cada um tem a sua. Então, por isso que a gente precisa trabalhar em equipe, porque aí cada um da equipe tem uma visão e aí forma a visão do todo. Alemão discute muito o problema, professor. Sim. Muitas vezes, inúmeras vezes, eu começava já a ir para a solução, eles falavam, não, Selma, a gente ainda está no problema. Estudando o problema, na verdade. Exatamente, Né? Então, assim, tem todas essas diferenças, mas a gente aprende muito. E a gente precisa confiar no nosso feeling, porque só da gente crescer no interior, professor, a gente já tem essa parte emocional mais desenvolvida. Perfeito. E às vezes a gente acha que a gente crescer no interior é uma desvantagem. Mas, na verdade, não é. Não é. E eu acredito tanto nisso que eu trouxe meu filho para acabar de crescer aqui. Olha aí, hein? Essa questão do desenvolvimento pessoal, né, que a gente tanto fala agora aqui, existe alguma técnica? Como que os profissionais interessados vão poder galgar aí esse conteúdo? Existe técnicas, cursos? Como é isso em outros países? Existe, professor. Existem muitos cursos. Lá na Alemanha, eu fiz um curso com uma mentora, né? Quando eu fui fazer essa prova, eu precisava estudar muito, porque todo mundo falava que eu não ia passar. Muita gente do meu departamento não tinha passado. São 9 diretores alemães avaliando a gente o dia inteiro, né? E a prova era em alemão, ainda, né, por cima. Então, eu estudei muito mesmo e eu investi nessa mentora, que me ensinou muita coisa. E agora eu também dou essa mentoria que eu fiz com ela, eu dou aqui. Então, a gente trabalha comunicação, autoconhecimento, planejamento, para a gente saber, né, dar um passo depois do outro. Perfeito. E liderança e cultura organizacional. Porque a gente fala assim, mas eu não sou líder, eu acabei de me formar. Mas a primeira pessoa que a gente lidera é a gente mesmo. Então, a gente precisa entender isso. Então, tem essas coisas, mas a gente também acha muita coisa na internet. Tem livros. Eu li muitos livros, né? Tem o Inteligência Emocional do Goleman, tem o Comece pelo Porquê, tem vários livros. Tem um livro que chama Foco, que eu não lembro agora o autor. Mas tem vários livros que ajudam também nisso. Então, não precisa, se não quiser, assim, investir numa mentoria, né, num processo assim, pode estudar sozinho também. Foi assim também que eu comecei. Mas tem que ser autodidata, né? Porque sempre uma mentoria é muito interessante, né? Mesmo que seja por pouco tempo, mas é necessário que se consiga um direcionamento para aquele conteúdo que você está pretendendo, né? Sim. Por isso que eu acho que todos nós devemos buscar, sim, principalmente os novos que estão chegando e indo para o mercado também, a gente buscar sempre essa questão de uma orientação. Mesmo porque dentro de uma disciplina que nós temos aí, o próprio conteúdo já começa a dar uma noção. Sim. Né? Logicamente que não vai trabalhar como se fosse um treinamento, como você desenvolve, de uma mentoria completa, né? Mas a disciplina dá uma noção do que pode ser. Sim, né? Eu acho muito positiva, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que essa disciplina, né, era ministrada aqui, porque não é comum, né? Não é comum. Isso é uma coisa muito, assim, do estado da arte mesmo, que o salesiano Sim. tem, porque a gente trabalha a felicidade corporativa, isso é uma coisa totalmente nova, né, professor? Que está crescendo agora, essa consciência. Claro, na Alemanha a gente já tem isso há mais tempo, porque lá eles têm multa se o profissional tem problema de saúde mental por causa do trabalho. Então, lá eles têm outros incentivos que obrigam eles a ter esse cuidado. Mas a gente não. Então, só da gente ter essa preocupação aqui, a gente já está na frente de muita gente. Então, existe uma preocupação com o próprio funcionário, né? A empresa tem que se preocupar com o bem-estar do funcionário, Sim. né? Por isso que desenvolve mais. Sim. É diferente do Brasil, né? Cada país tem aí as suas leis, trabalhista, lógico, né? Sim. E essa questão, a gente acha sempre assim, né? O profissional precisa realmente ter uma inspiração para crescer, qualquer que seja a área. Sim. Né? Essa questão de inspiração talvez venha daí, né? Dessa mentoria aí, na questão da inteligência emocional, como fala antes. Porque eu falo assim, já faz décadas que se fala disso. A gente achou que já tinha acabado. Eu mesmo achei que não tinha mais essa questão da inteligência emocional.
Você está me trazendo, né, que em outros países estão aplicando isso profundamente, né, dentro das empresas, né? Sim, professor, porque eles perceberam que isso não é porque eles são bonzinhos, é porque eles perceberam que isso impacta diretamente no resultado deles. Então, a gente pode pensar assim, por exemplo, se eu vou numa loja e a atendente me trata bem, está feliz, é claro que é muito mais provável de eu voltar naquela loja do que se ela me tratar mal. Então, eles perceberam que a felicidade do funcionário, a felicidade corporativa, impacta diretamente no lucro da empresa. Perfeito. No resultado da empresa. E a gente também tem esses estudos que provam que as pessoas que têm mais a inteligência emocional mais desenvolvida, quer dizer, não tem problema de relacionamento no trabalho, elas também conseguem ocupar, né, mais rápido as posições que elas querem. Por quê, professor? Eu conheço muita gente, muita mesmo, muito boa tecnicamente, que assim, em 5 minutos resolve um problema complicado, Sim. mas não sai do lugar porque não consegue se relacionar. Esse não sai do lugar, você quer dizer assim, não galga novos postos, né? Não consegue ser promovido. Não consegue desenvolver na promoção, né? Não consegue ser, assim, ter talvez uma equipe. Porque tem duas vertentes. A gente tem a carreira em X, que é a carreira técnica, Sim. e a gente tem a carreira em Y, que é a carreira da liderança. Mas mesmo na carreira X, para eu ser promovida, alguém tem que gostar de mim. Sim, lógico. Né? Então, assim, tem que gostar do meu trabalho. E a gente, como eu falei, a gente é ser humano. Se a gente tem 2 para promover e um que tem uma capacidade de se relacionar melhor e o outro que é muito bom tecnicamente, mas ninguém consegue trabalhar com ele, Perfeito. Qual que eu vou promover? Lógico. Então, é muito claro. É bem visível isso, né? Exatamente. Bem visível, né? É isso aí, então. Assim, dentro dessa área aí, a gente fala, né? Você que saiu, ficou 14 anos fora lá trabalhando. Eu sei que você teve bastante sucesso no seu empreendimento profissional, né? Juntamente lá com seu marido, porque você já estava com uma família lá, né? Sim. Aqueles que vão sozinho têm que se aventurar e sozinho mesmo. Agora, chegar num país desconhecido, né? Sozinho, não sei qual é a sua experiência nesse caso. Você acha que é confortável para que os nossos engenheiros aqui do Brasil... Os engenheiros do Brasil são bem vistos no exterior, São muito bem vistos. O brasileiro é bem visto, de uma forma geral. Eu falo que, assim, a gente pode ter uma sala de reunião enorme com gente do mundo inteiro. Sim. Quando entra um brasileiro, a atmosfera muda. Muda tudo. Porque a gente tem uma alegria de viver que todo mundo admira, Perfeito. né? E todo mundo gosta de trabalhar com a gente. Eu acho que é fácil trabalhar com a gente, é muito bom. E assim, professor, em todo lugar tem brasileiro. A gente às vezes pensa que vai sozinho, mas vai chegar lá, vai ter... Ou pode... Agora na internet tem esses grupos, né? Que é muito fácil de achar. E também tem as igrejas, né? Que pode ser também uma porta de entrada. Os clubes, às vezes... Por exemplo, na Alemanha, tem clubes, por exemplo, de quem joga tênis, de quem joga xadrez. Então, você pode entrar nesses grupos e ir conhecendo as pessoas. Perfeito. Agora, precisa ter uma mentalidade de integração. Eu não posso também ficar só com brasileiro. Sim. Porque senão eu não vou desenvolver o idioma e nem entender a cultura. Perfeito. E a gente precisa se adaptar à cultura. Assim, lá na Alemanha, tem algumas nacionalidades que vão para lá e famílias inteiras não falam alemão. Sim. Tem as vendinhas deles lá, a cultura deles, o jeito deles de se vestir, e eles não se adequam. E isso é muito triste, porque acaba que fica um bloco isolado, né? Uma sociedade paralela ali. Paralela. Então, assim, a gente precisa se integrar. Isso ajuda no nosso desenvolvimento como ser humano. Eu falo assim, que depois que a gente mora fora, a gente fica numa zona cinza, professor. Porque, assim, voltar para o Brasil foi muito bom, a gente está muito feliz aqui, mas a gente sente falta de lá. Né? E quando a gente estava lá, a gente sentia falta daqui. Certo. Então, a gente nunca mais vai estar completo. Esse é o preço que você paga. Mas eu acho que vale a pena. Isso vai ser a vida inteira assim agora, Sim. né? Porque a sua vida profissional você construiu ali. Sim. Aqueles que vão para fora vão construir a vida ali também, né? Nos outros países. Sim. É você que trabalhou com engenheiros aí, técnicos de vários países, né? Qual é o mais difícil que você achou de se relacionar e de trabalhar? Olha, professor,
É polêmica essa pergunta. É polêmica, mas existe. Mas eu gosto de polêmica. Olha, o alemão, eu acho muito fácil trabalhar com o alemão. Mas, assim, a gente precisa se adaptar à mentalidade deles. Sim. Porque eles são muito diretos e eles gostam de discutir. Na Alemanha, perguntar é positivo. Então, se você está fazendo uma apresentação e ninguém pergunta nada, é porque ninguém está te levando a sério. Então, assim, a gente tem uma noção de que... Às vezes eu estava no mestrado e eu via a pessoa fazendo a apresentação e todo mundo perguntando. Eu falava, gente, estão dificultando a vida dela. Mas não é. É um prestígio. Para eles, isso é positivo. É interação, né? Esse questionamento, o chefe, por exemplo, não espera que o colaborador não questione. Questionar é positivo. Aqui, às vezes, a gente fica com medo, né, de questionar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lá, não. As pessoas são contratadas mesmo para contribuir. Perfeito. Então, a discussão, ela é uma constante. A gente discute muito. Então, eu gosto muito de trabalhar com eles por isso. Agora, claro, eles também são muito diretos, mas não leva... É só não levar para o lado pessoal, tá tudo certo, né? E a gente vai acostumando. Agora, o japonês, por exemplo, é um povo maravilhoso de trabalhar, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque eles não falam não. Então, a gente tem que trabalhar com perguntas para eles, para deixar eles falarem o que eles querem fazer. Porque se a gente chegar e falar, eles vão falar, tá bom, eu faço. Aí depois a gente vai embora e eles fazem do jeito deles. Faz ao contrário, né? Porque eles sabem como é melhor, claro, Sim, eles estão lá. Russo é um pouco também difícil, porque eles têm uma hierarquia muito rígida, eles gostam de sentir que eles estão no comando. Então, tem um ego bem ali difícil. Americano não é fácil, porque tudo deles é melhor, sabe? Eles, por exemplo, eles mandam às vezes uma coisa na sexta-tarde, que na Alemanha já é à noite. Sim. E eles falam, segunda-feira eu preciso disso pronto. Quer dizer, eles têm, talvez, a percepção de que a gente precisa trabalhar para eles no fim de semana. Eu não sei, né? O que eles pensam. Mas, assim, na verdade, professor, eu não tenho dificuldade de trabalhar com nenhum país, sim, não. Sim. Eu gosto de todos. Mas, assim, se for falar um que é mais difícil, eu acho que talvez o americano mesmo. Americano, né? Mas, assim, a gente precisa sempre lembrar que é todo mundo ser humano, todo mundo tem um coração. Então, por mais que a gente tenha culturas diferentes e tudo, todo mundo quer ser ouvido e levado a sério. Se a gente for com essa postura, eu acho que vai ser fácil de assim, conseguir ter relacionamentos saudáveis com qualquer país, eu acho. E na cultura alemã, por exemplo, lá no país, né, na Alemanha, você acha que para todas as áreas teria um campo de trabalho para... Vamos falar no brasileiro, né, que é o brasileiro que vai sair daqui. Fora da engenharia, o campo de trabalho também para outras áreas seria bem-vindo. Sim, professor, porque o que acontece na Alemanha? Eu sei porque eu criei meu filho lá até os 11 anos, né? Sim. Meu filho cresceu lá. Lá na Alemanha, na 5ª série, eles dividem as crianças para 3 tipos de escola. O que vai para a universidade, o que vai para ensino assim, profissionalizante e o que vai para o ensino técnico. Então, assim, o governo investe pesado em quem vai para a universidade. Mas ninguém quer ir para essa escola. Meu filho foi. Mas muitos pais que tinham a recomendação da escola para ir para esse tipo de ensino optaram pelo segundo, porque esse aqui é difícil, a criança fica muitas horas na escola e eles optam pelo outro. Por quê? Porque lá é um país que o Estado é muito presente. Todo mundo ganha mais ou menos a mesma coisa, independente do que faz. Ah, perfeito. Então, as pessoas não têm muito incentivo para fazer uma profissão que é mais difícil, sabe? Que você vai ter que se dedicar mais. Então, assim, muita gente se acomoda lá. Além de ter um envelhecimento da população, existe isso também. Então, qualquer profissão lá, médico, por exemplo, está em falta na Alemanha. Olha. Só que, assim, se for para lá para ser médico, aí vai ter que fazer o revalida deles lá, né? É igual tem no Brasil também, né? Vai ter que estudar alemão, porque aí essa prova é em alemão, né? Agora, engenheiro, por exemplo, eu não tive que fazer nenhum revalida, nada disso, porque eu não assinava como engenheira.
né? Não assino até hoje. Então, assim, dependendo, se for um engenheiro civil que for trabalhar na construção civil, talvez ele precise. Sim, porque tem a responsabilidade, né? Talvez ele precise de alguma coisa. Mas mesmo assim, se ele trabalhar numa empresa, que a empresa se responsabilize, talvez ele também não precise. Então, a gente que é engenheiro, a gente não precisa de nenhum tipo de revalida, nada disso. A gente pode ir e começar a trabalhar. É o próprio conhecimento mesmo, né? Sim. Conhecimento técnico é o suficiente para eles, né? Sim. Tá muito bem. Gostaria, assim, nas suas considerações finais, aí, deixar uma mensagem bastante instrutiva e para esse nosso público que está nos assistindo aí. Sim. Principalmente os nossos alunos, né, que estão ainda nas carteiras das salas de aula. Sim. E que amanhã estarão aí no mercado de trabalho. Sim. Né, para galgarem aí esses postos aí que não é fácil, mas é possível, né? É possível. É isso que eu quero falar com eles, então. Eu já estive aí, né, na posição de vocês e, assim, às vezes vai parecer difícil, às vezes vai parecer impossível, mas a gente precisa manter no coração da gente o nosso sonho vivo. O que me trouxe até aqui era o meu sonho de frequentar aquelas mesas de reuniões enormes, com bastante gente competente. Eu sonhava com isso, de viajar, de ser uma engenheira que trabalhasse nesse tipo de projeto. Então, você precisa do seu sonho que está aí impresso no seu coração. Não é ter sucesso para ser feliz, é ser feliz para ter sucesso. Harvard fala isso, não sou eu que estou falando. Então, cada vez mais você precisa trabalhar na sua comunicação interna para que você acredite em você e saiba que você tem sim para contribuir onde você estiver. Você pode impactar o seu ambiente de forma positiva. Agora, onde você está, né? Só dar um sorriso, fazer um elogio para alguém. Elogio, gente, faz milagre, né? Para abrir portas, para convencer as pessoas. Então, eu preciso, assim, te dizer isso, que não foi fácil para mim, né? Se eu te contar a minha história, você vai ver que muitas vezes eu pensei, sim, em desistir. Pensei, sim, que não era para mim, que eu não era adequada, que não estava, né, compensando. Mas o segredo, gente, é encarar o fracasso como aprendizado e continuar jogando até você ganhar. É isso que eu queria falar para vocês. E assim, se eu for te dar assim alguns passos, eu diria que precisa sonhar grande, não negociar, confiar em Deus e fazer a sua parte. É isso. Muito bem, muito obrigado, Selma Elcadre, né, que nos prestigiou aí com... Eu acho muito interessante esse conteúdo aí que nós vamos publicar no nosso 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação e ficará disponível para todo o público, não só no Brasil, mas em outros países aí onde tem a rede salesiana disponibilizando todo esse conteúdo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, é um prazer. Como eu falei, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada mesmo, professor.